Olá, paz. Sou a missionária Suzane Moreira de Boa Viagem, Ceará. Eu gostaria de falar aqui nesse vídeo uma revelação que eu tive nesses dias anteriores, nessa semana passada. Hoje é 20 de novembro de 2022. Eu tive uma revelação que provavelmente não seja para esse ano, mas para que seja os anos que vêm à frente, né? Sabemos que tem muita coisa que está sendo revelada, né? O mundo está sendo preparado para alguma coisa grande, da qual nós não entendemos ainda. Bom, a minha revelação, ela foi o seguinte: eu estava numa casa e uma pessoa, ela se manifestava com um espírito maligno, pessoa conhecida, uma casa conhecida, da qual eu não vou falar aqui. Vou ser muito conhecida. E eu orava nessa pessoa, uma mulher, e ela se manifestava, né, o mal na vida dela, e ela vomitava muito. De repente eu já me via do lado de fora da casa. Enquanto eu orava nessa pessoa, de repente eu olhava para o céu e o céu começava a trincar, como se fosse um vidro. O céu começou a trincar e começou a se abrir. E foi abrindo aos poucos. E do meu lado estava meu pai, que é o meu pastor da igreja. E ele disse: não dê atenção. E eu fiquei olhando para aquele céu se abrindo, né? Aos poucos ia se trincando como se fosse um vidro sendo quebrado. De repente, saiu um homem, como fosse uma escada, um homem bem vestido de terno e outras pessoas também com ele, sendo homens, como se fossem seus guardas-costas. E ele descia nessa escada enquanto o céu se abria só naquele espaço dele descer. Quando ele chegava à terra, as pessoas começaram a seguir ele. Aqueles guardas, né, aqueles homens que andavam com este homem bem parecido, arrumado, ele entregava como se fosse um sutiã. Bem, você vai estranhar, né, sutiã, mas eu vou lhe dar a explicação mais na frente. E dava como se fosse a peça íntima completa para todas aquelas pessoas que estavam seguindo e se faziam filas para ver este homem. E começavam a fila ser grande. E aqueles guardas começavam a andar com aquelas pessoas mostrando o caminho, né? E entrava por vários locais, várias situações. E de repente eu começava a ver mulheres bem vestidas, como se fossem vestidos, né? Elas bem vestidas com blusas de mangas, né? E saias bem longas, só que elas se incomodavam com aquilo que elas vestiam, né? Como se fosse o sutiã que era entregue para elas. E elas achavam muito ruim, incomodava aquilo nelas, só que elas vestiam. E eu estava disfarçadamente ali naquela fila andando, né? Só que eu não estava diretamente na fila, eu estava do lado e aquela fila ia andando, fila de gente. Por onde eu andava tinha uma fila de gente andando em direção a este homem, né? Só que ninguém viu o homem ainda. Quando ele desceu, ninguém viu mais, mas todo mundo estava em uma só direção, seguindo. E eu seguindo, né? No caminho para chegar até esse homem, e aqueles guardas estavam levando as pessoas. E eu disfarçadamente, eu não... Como se eu estivesse ali fingindo de colocar aquele negócio em mim, mas eu não colocava. E observava aquilo. E de repente eu tive uma visão, dentro daquela visão, eu tive uma visão no céu e eu estava com um livro todo de cristal, a coisa mais linda, que era o livro da vida, da qual fica o nome daqueles que aceitam Jesus, daqueles que vão morar no céu. E eu via
que aquela situação era enganadora. Não era Deus que estava ali, mas sim o inimigo de nossas almas, o próprio Lúcifer, né? E eu começava, depois dessa visão que eu via os céus, via esse livro na minha mão, todo lindo, transparente, cristalizado, de cristal, olha, coisa mais linda. Eu voltava ao meu corpo e eu começava a alertar as pessoas e falar: gente, cuidado, isso não é de Deus, isso não são anjos, são espíritos malignos enganando. E eu via todo mundo seguindo. E eu começava a alertar as pessoas: não é de Deus, isso é um engano. E eu via 2 pastores e eu falava para eles: pastores, isso não é de Deus, isso não é anjo, isso é coisa do inimigo. Os pastores apenas olhavam para mim, choravam e não faziam nada, e as pessoas continuavam naquele caminho. E eu descendo também e vendo aquela situação, eu já comecei a imaginar o seguinte: que eu ia sofrer porque eu não tinha colocado aquele tipo de sutiã em mim. Eu ia sofrer alguma consequência. E quando chegou a minha vez, que eu estava caminhando junto, eu fui martirizada, porque eu não recebi aquilo que o inimigo me deu. Eu fui esquartejada por uma espada de brasa. Quando todos iam na fila, aquele que estava com aquele tipo de sutiã na pessoa, passavam para outra escada. Tinha um guarda lá e deixava a pessoa passar. Como eu não estava com aquilo, me pegaram e me esquartejaram com um tipo de espada como se fosse de brasa. E me cortaram toda. Só que eu não sentia dor. Eu adorava ao Senhor e sabia que ali eu ia para o céu. E assim eu me acordei. O que eu quero passar para vocês nessa minha visão, nessa revelação, é o seguinte: não sei se é para esse tempo, provavelmente seja para mais na frente. O inimigo de nossas almas está planejando algo grande sobre a terra. Está preparando alguma coisa para tragar os seres humanos, para enganar os seres humanos. E muitas das pessoas vai receber esse engano. Esse tipo de sutiã que eu falo que eu vi vai ser uma proteção, né? Na Bíblia diz que nós temos a couraça da justiça em nós, o cristão, que é o soldado, tem a couraça da justiça em nosso corpo para proteger nosso coração. E essa simbologia que o inimigo, aquelas guardas, entregava para as pessoas, está protegendo o coração. É um engano para não entrar a palavra mais no coração. Algo vai vir para enganar as pessoas. Aquelas mulheres da revelação que se incomodavam com aquele tipo de sutiã e não fazia nada, é a igreja do Senhor. Mulheres bem vestidas simbolizam a igreja sendo enganada. O inimigo está lançando alguma coisa sobre a terra e vai enganar até a igreja. Os pastores não fizeram nada nessa revelação, ficaram só chorando, porque eles também estavam vendo a enganação, mas não fizeram nada. O alerta que eu dou para cada um de nós é ficar em vigilância no que esse inimigo astuto de nossas almas tem planejado contra a terra. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o nosso Salvador vai vir. E enquanto Jesus não vir, o diabo ele vai planejar coisas horríveis para tragar os seres humanos. Vigia a igreja na terra. Preste atenção no que o inimigo tem colocado para você dentro da sua casa, através das redes sociais. Porque o que ele está trazendo à terra é para selar o coração do ser humano, para não entender mais nada de Deus. Vai deixar isso aqui preso. Vai selar o coração. É uma falsa couraça.
E isso aí é para que nós não conseguimos receber mais a palavra de Deus. Veja que eu tentava alertar aquele povo que ia pelo um caminho até chegar aquele homem que descia do céu. Provavelmente o anticristo, que já se tem falado muito desse anticristo. Já tem sido preparado o templo para esse anticristo. Já tem sido falado sobre a nova ordem mundial, um só governo, uma só religião. Então, se prepare, terra. Eu não sei se é para esse tempo ou se é para 2023, 2024, mas Deus revelou. Deus revelou que o demônio, o diabo, vai se levantar aí e vai descer com engano, vai enganar até a igreja. Essa revelação é de alerta para nossas vidas. Observar o que vai chegar para que nós venhamos a aceitar. Observe toda vez que vem algo para você aprender, algo para você receber. Ore primeiro, que pode ser alguma astúcia do inimigo para selar o nosso coração e nós não receber mais a palavra de Deus em nossa vida. Essa foi a revelação que o Senhor Jesus Cristo me deu há uns 4 ou 5 dias atrás e eu não ia gravar o vídeo, mas eu fiquei me lembrando o tempo todo. E eu resolvi gravar esse vídeo hoje para alertar todos nós, que você compartilhe, que você fale para as pessoas. Vamos vigiar para que o nosso coração não seja selado pelo inimigo e não ouvir mais a palavra de Deus, do qual nesta revelação as pessoas não estavam me dando ouvidos quando eu dizia que isso não era de Deus, que aquilo não era anjo, mas era engano. Elas já estavam com seus corações protegidos pelo mal para não entrar mais a palavra de Deus. Vigia a igreja na terra, vigia povo, porque os fins dos tempos, porque a vinda do Senhor está próximo, não há mais como brincar. Que nós venhamos se converter, que nós venhamos buscar o Senhor em espírito e em verdade, e deixar de enganar e de ser enganador. Deixar de estar se levando por tudo. Ter uma vida reta diante de Deus, uma vida íntegra diante de Deus, porque você pode ficar. Prepara-te para a vinda do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.